Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntinhas aqui na Jornada da Mulher Emocionalmente Saudável. Hoje é o nosso 11º dia e nós vamos dar continuidade ao assunto sobre como lidar com a humilhação. Ontem nós iniciamos, sobre esse ponto que é extremamente importante quando falamos de equilíbrio, de inteligência emocional, que é justamente essa forma, se podemos dizer assim, quais seriam as formas, as chaves de lidarmos com desprezo, com humilhação. E o tema do nosso devocional de hoje é: o que o outro faz com você tem a ver com ele e não com você. Então, nós estamos aí desde ontem aprendendo, através da vida de Ana, um novo posicionamento que nos faz transcender do ambiente, de dor e de desprezo, sair desse ambiente. E aí, a primeira chave que nós vemos que ela acessou foi sair do ambiente penina. Esse ambiente de competição, esse ambiente de briga, esse ambiente de acusação, esse ambiente em que nós queremos nos defender, que nós queremos argumentar, que nós queremos nos justificar. E assim, é importantíssimo a gente conseguir sair desse ambiente raso, Sair desse ambiente terra, esse ambiente baixo, Essa esfera de bater boca, de tentar ter a razão da situação, Então, sair desse ambiente penina para uma esfera espiritual, fez com que ela transformasse sua humilhação em devoção. E é esse caminho que nós começamos a percorrer ontem, e foi muito fantástico. Eu liberei aqui uma sugestão para que nós pudéssemos meditar no livro de 1 Samuel capítulo 1. É importante nós, juntamente com os devocionais, termos um momento de leitura bíblica dos textos que eu estou mencionando aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele quer ampliar sua dimensão de entendimento. Porque, a Bíblia fala que a palavra vai se renovando e a gente precisa se propor a esses mergulhos de, lermos, temos um período da leitura bíblica e depois buscarmos o devocional, depois buscarmos de Deus aquilo que Ele quer falar conosco no mais profundo. Então, meninas, não deixem de ler a sua Bíblia. Então, estamos falando de Ana, e a vida dela está mencionada no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Então, assim, Ana deixou Penina falar, deixou Penina, argumentar, humilhar. Ela deixou Penina falar e foi gerar sua saúde emocional, cuidar realmente do que importava para ela. Ficar na esfera de Penina não ia mudar nada, ela precisava transcender. Então, para transcender, tem que ir para uma instância superior. E hoje nós vamos falar da segunda chave que ela acessou, que foi entender que a maneira como o outro a tratava tinha a ver com o outro e não com ela. Isso foi no segundo desafio. Ela saiu do ambiente penina, foi para o templo orar, chorar, clamar. E a Bíblia fala que aquela mulher estava com uma dor tão grande no espírito dela, na alma dela, que ela orava, mas não saía nada da boca dela, não saía voz, só saía lágrimas. E o sacerdote ali, o pastor daquela casa ali, por ter tantos problemas pessoais, está tão desviado de Deus que ele não conseguiu diferenciar uma mulher que estava em momento de devoção de uma mulher bêbada. E ele começa a acusá-la, dizendo: olha, você está falando, mas não está saindo palavra nenhuma na sua boca, então você está bêbada. Então eu imagino que para Ana deveria ser muito difícil escutar isso do líder espiritual dela, de não conseguir compreender a sua devoção, de não compreender a sua atitude de fé e de se enrolar ali numa interpretação que não tinha nada a ver com nada. Mas só que Ana, ela conseguiu separar as coisas.
ela conseguiu entender que a interpretação de Eli com relação a ela não tinha a ver com ela, tinha a ver com a confusão mental dele. Isso fica evidente, assim, ó, na capacidade que ela teve, né, de revidar o sacerdote Eli. Que ela, na verdade, melhor dizendo, isso fica evidente na capacidade que ela teve de não revidar o sacerdote Eli. Então, ela não revidou a altura da ofensa dele, né? Ela revidou de acordo com aquilo que ela estava procurando. Ela estava procurando transformação, né? Então, ela se comportou diante dele ainda em honra, porque ela fala assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher que estou triste de espírito por causa disso, disso, disso. Ou seja, ela se abaixou mais. Então, quando ele desprezou a Ana, a humilhando, comparando a sua dor enquanto, né, ela orava, comparando com uma embriaguez, enquanto ele estava naquela confusão mental, acusando ela, porque assim, quanto mais uma pessoa acusa a outra, é porque menos ela consegue resolver os seus próprios problemas. Então ela projeta no outro os seus problemas, acusa, sentencia como forma sabe, de fugir das suas próprias pendências interiores, né? Então, pelo momento, né, que ela estava passando, né, de tanta humilhação com Penina, ela poderia permitir que a sua fragilidade falasse mais alto, né, entendendo que ele tinha um problema pessoal com ela, ao tratá-lo daquela forma, ao tratá-la daquela forma. Então, assim, Ana já estava fragilizada, né, por causa da humilhação. E vem um sacerdote e fala que ela está bêbada enquanto ela está orando. Então, ela poderia, né, permitir com que a fragilidade que ela já estava passando pudesse, de fato, comprometer a resposta que ela precisava dar para ele. Mas, pelo contrário, né? Eu creio que ela conseguiu honrá-lo na posição sacerdotal que ele ainda ocupava, porque sabia que aquele comportamento confuso dele, naquela situação, tinha a ver com o coração dele desviado de Deus e não com um problema pessoal com ela. E assim, gente, quantas vezes nós levamos para o lado pessoal as coisas erradas que as pessoas fazem conosco? Achamos que o outro não gosta de nós, que nos persegue, que tem algo de errado em nós, para sermos tratados daquela maneira, e aí tudo a gente acha que o problema está conosco. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, as pessoas nos tratam de acordo com o seu universo interior. Então, acessar essa chave foi o que gerou o desfecho de honra na vida de Ana. Ela não revidou Eli pelo lado pessoal, né? Ficando livre para responder Eli na esfera que ele representava, como sacerdote. E isso fez com que ele liberasse uma bênção sobre ela, e essa bênção abriu a madre dela para que ela pudesse gerar Samuel. Né? Então, assim, na hora que Ana se justifica falando que tá ali orando, né, ao invés de, tipo assim, eu tô frágil, eu tô passando por humilhação, e vem esse aqui também fazer essas coisas comigo, eu vou rodar a baiana. Pelo contrário, ela não fez isso, ela se humilhou, ela permaneceu no seu lugar de devoção, e isso fez com que ela conseguisse honrar ainda a posição de sacerdote dele, e ele foi a abençoou. Então, assim, Ana acessou uma chave que, assim, em poucos minutos fez com que ele mudasse totalmente as palavras dele sobre ela, mudasse totalmente o conceito que ele tinha dela. Porque ele começou tendo um conceito de que ela era bêbada, e aí depois mudou de ideia e falou que não, você não é bêbada, não, você é abençoado, vou te abençoar aqui e você vai ter aquilo que Deus, né, tem para sua vida e o que você está buscando. Isso tudo porque ela, Ana, não levou nada para o campo pessoal, deixando cada um com seu universo interno. Eli com seu universo interno de confusão familiar, com seus filhos desviados, e ela em seu universo interno de transformação. Ela tinha acabado de vencer o primeiro obstáculo emocional com Penina e não podia, gente, colocar tudo a perder se envolvendo nos conflitos de Eli. Então, assim, Ana, ela arrasou, gente, ela arrasou. Ela estava vulnerável ali, chorando o tempo, toda a humilhação, e conseguiu permanecer na condição, na esfera espiritual, ao invés
de se render, né, a toda esse instigar aí da terra para poder pegá-la e tirá-la da bênção, né? Então, assim, ela permaneceu rumo à sua transformação. Ela pagou o preço pela essa transformação até o fim, nos dando exemplo para fazer o mesmo. Isso só depende de nós. Então, o convite de hoje, através desse devocional, é: deixa aquilo que é do outro com o outro. Não leve as coisas para o campo pessoal. Seja, né? Siga, né? Para a transformação, né? Se mantendo na sua posição de equilíbrio. Siga em frente diante daquilo que você está propondo para a sua vida. Sabe, não aceita o assédio da terra para te contaminar, contaminar seu coração. Permaneça na esfera espiritual, no equilíbrio, sabe? Vença Penina, mas também vença o inferno astral de Eli. E assim Deus vai te honrar. Não deixe que as confusões do outro baguncem seu objetivo de viver equilíbrio e transformação. Não deixe isso acontecer, não. Sabe? Não se rende a essas questões do outro. Entenda, as pessoas te tratam na medida que elas têm dentro delas. Então, nem tudo é pessoal, nós não somos o centro do universo, não, gente. Às vezes as pessoas nos tratam mal, a gente acha que o problema é tá conosco, que a pessoa tá fazendo. Gente, por que que todo jeito, às vezes confuso de outra pessoa, tem a ver comigo? Eu não sou o centro do mundo. Então, a gente tem que olhar que as pessoas têm os seus dilemas, os seus problemas, as suas confusões, os seus conflitos, e nem tudo que elas fazem conosco tem a ver conosco, tem a ver com elas mesmas. Então, a gente precisa, né, entender isso, não nos permitirmos cair nessa tentação de acharmos que somos o centro do mundo e achar que tudo que o outro faz conosco tem a ver com alguma coisa conosco. Deixa o outro com as suas situações, para vencer as situações e seguir em frente na sua evolução. E amanhã nós vamos descobrir com a Ana, né, a terceira chave para lidar com o ambiente de humilhação e vai ser muito bom. Eu te espero amanhã para a gente poder fechar com a Ana aqui com chave de ouro, porque Deus ainda tem muito, mas muito, muito mesmo para falar conosco nesse devocional. Nós só estamos esquentando, tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Deus, nos dê graça, paz de espírito, Pai, equilíbrio, Senhor, para continuarmos acessando esses lugares de liberdade. Liberdade para ser, para viver, para alcançar, para gerar, mesmo no meio de conflitos, mesmo no meio de situações humilhantes, que nós venhamos manter o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Se você não conhece o meu trabalho nas redes sociais, vai lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres, e tem muito conteúdo que vai te auxiliar nessa jornada da mulher emocionalmente saudável. Um beijo.